É isso aí, meu povo! Último bloco de questões de 2019. Vamos lá, questões 56, 57, 58, 59, 60. 5 questõezinhas rápidas aqui para concluirmos. Eu sei que você está louco para concluir o bloco de História e Geografia. Eu sei que você está sabendo de tudo. E, obviamente, que caso tenha alguma dúvida, volte lá nas aulas, volte na resposta das questões. Não deixe de praticar, tá? Procure questões na internet, vai respondendo, pega essa prova que o link está aqui embaixo, né? E responde outro dia depois, porque você não faz, é óbvio, né? Você não decora todas as respostas, certo? Então pratica, mesmo que seja em cima dessa mesma prova. Vá praticando essas respostas, vai praticando a leitura e a interpretação de texto. Se você está acompanhando aqui a nossa correção, você está vendo que boa parte das questões, você tendo uma noção daquilo que a gente apresentou nos capítulos, você tendo estudado com a gente nos capítulos, né? Você consegue responder a partir da interpretação, né? Interpretar a informação no texto, nas imagens, nos gráficos, são essenciais para que eu possa responder as provas, especialmente de História e Geografia do Enseja, certo? Então vamos lá, questão 56. Aguardente. O que é aguardente segundo o Dicionário Histórico do Brasil? Bebida extraída da cana-de-açúcar de alto teor alcoólico, produzida no Brasil desde o século XVI, quando então era denominada aguardente da terra, para diferenciá-la da bagaceira fabricada na metrópole. Só de ler isso aqui já me deu água na boca. Se você está aí, me manda uma aguardente fazendo favor, que é só para eu dar um tequinho, beleza? Vamos lá. A aguardente é fabricada no Brasil desde o período colonial e se constitui hoje em patrimônio cultural do país, pois é considerado uma bebida. E aí, se você ainda não sabe o que é aguardente, é a famosa cachaçinha, a pinga, certo? Então, olha só, de novo, se você está aí, se você sabe o que é, manda uma aguardente para nós, que nós dá um golinho, um taquinho, para dar força para nós continuar respondendo as questões aqui. Claro, eu só um pouquinho só. Resposta. Então, a cachaça, a pinga, a aguardente, que é um patrimônio cultural do país, pois ela é considerada uma bebida típica dos escravos? Não, ela não é um patrimônio histórico do país, porque ela é considerada típica dos escravos, certo? Até porque não eram só os escravos que tomavam a aguardente, certo? Que ela se tornou uma mercadoria. Característica da região sul, os principais engenhos do Brasil eram na região nordeste. Então, logo, ela não é característica da região sul. Ela é considerada um patrimônio cultural do país porque ela é apenas consumida pela elite? Deixa eu perguntar aqui. Você toma pinga? Já experimentou? Já viu nos botecos da cidade o tanto de pinga que tem? Quantas pessoas consomem a pinguinha? Né? É só a elite que consome? Não. Certo? Então, a letra C também está errada. Né? Genuinamente nacional. A pinga, a aguardente, a cachaça é uma bebida genuinamente nacional brasileira. Por conta disso, e pelo processo histórico dela, é que ela se tornou, ou ela é considerada hoje, um patrimônio cultural do país. Beleza? Resposta correta, letra D. E como eu disse para vocês, me deu uma sede. Vamos para a questão 57. Questão 57. Temos dois textos aqui, né? E a pergunta é o seguinte: a comparação entre esses dois textos revela diferentes visões sobre o quê? Então a gente vai ver sobre o que o textos fala, os dois textos falam, para a gente poder identificar aqui e responder. Texto 1, título do texto: Guerra do Paraguai, disponível no site da Cielo. Texto 2, Guerra do Paraguai, disponível no site da educação.ol, certo? No site da UOL. Vamos ver o que os dois textos falam. O da Cielo, que é um site, uma plataforma que acaba tendo vários textos científicos produzidos por pesquisadores e assim por diante, diz o seguinte:
O Paraguai é descrito como um país sem analfabetos e onde todos tinham terras para trabalhar. Possuía telégrafo, estaleiro, correios, fundição e tudo construído com recursos próprios. Uma situação que os ingleses não iriam permitir. E para proteger seus interesses comerciais e financeiros, a Inglaterra manipulou o Brasil, Argentina e Uruguai para destruir o desenvolvimento do Paraguai. Então, olha só. O texto está falando da Guerra do Paraguai e mostrando uma visão sobre o conflito, né? Que nessa visão o Paraguai era um país, no contexto do século XIX, do final do século XIX, que estava se destacando em termos de industrialização, em termos de desenvolvimento econômico, e que a Inglaterra, a maior potência da época, né, não iria permitir isso e manipulou os vizinhos do Paraguai para o conflito, certo? Essa é a visão do texto, do primeiro texto. Texto 2. A guerra, também Guerra do Paraguai, vocês veem aqui, Guerra do Paraguai, e vocês veem aqui, Guerra do Paraguai. Então, é o mesmo tema. Só que o que o texto 2 diz? A guerra está relacionada às tentativas do governo do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes de colocar em prática uma proposta expansionista com o objetivo de ampliar o território do seu país, apossando-se de terras dos países vizinhos e ter acesso ao mar pelo porto de Montevidéu. Então, o texto 2 está falando, tem uma visão da Guerra do Paraguai, que teria suas razões de acontecer devido ao governo, o governador paraguaio, considerado um ditador aqui pelo texto, né? E a política dele de expandir o seu território para uma saída para o mar. Nós sabemos que o Paraguai não tem saída para o mar, né? E que a saída para o mar, em termos de negócios, de economia, de transporte de economia, chegada e saída de mercadorias, é uma vantagem econômica, certo? Então, os dois textos trazem o mesmo tema, a Guerra do Paraguai, com perspectivas diferentes. A comparação entre os dois textos revela as diferentes visões sobre o quê? Então, sobre o que revela, gente? Sobre as causas que colocaram os países em conflito. Resposta correta, letra B, né? Porque os dois textos falam do conflito que ocorre, que nós conhecemos como Guerra do Paraguai, que envolve Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, certo? Só que cada um dos textos dá um motivo para o acontecimento do conflito. Então, as demais afirmativas estão incorretas e vamos só analisar elas rapidamente. Interesse do Império Brasileiro na região. Os textos não falam de interesse do Brasil na região. Acordos entre os países da bacia do Rio da Prata. Nenhum dos textos fala de acordo entre esses países, certo? Situações socioeconômicas dos países envolvidos. Também não fala disso, né? Fala, sim, do desenvolvimento do Paraguai naquele contexto e fala aqui, no segundo texto, de uma ação expansionista do Paraguai também, certo? Então, resposta correta, a letra B, causas que colocaram os países em conflito é o foco dos dois textos. Beleza, resposta 57 respondida, vamos para 58. 58, temos aqui, né, uma obra, Os Lusíadas em quadrinhos, e aí temos uma caravela aqui, uma nau, né, uma embarcação portuguesa, escrito assim: já 5 sóis eram passados que dali nos partíramos, cortando os mares, nunca de outrem navegados, prosperamente os ventos assoprando. Né? Então o texto está falando do quê? A imagem retrata um processo relacionado a quê? Os Lusíadas, né, falando aqui de navegações, e quando ele diz assim, cortando os mares nunca de outrem navegados, nunca navegado anteriormente, e os ventos assoprando e contribuindo para essa navegação. Ora, nós estamos falando do processo histórico chamado de expansão marítima portuguesa. Lusíadas é uma obra, uma obra portuguesa, né, do século XVI, que narra, né, as aventuras
as aventuras portuguesas no processo das grandes navegações e as conquistas portuguesas nesse contexto. Então, eu tenho aqui a expansão marítima portuguesa como resposta correta, né? Não está falando de disputas imperialistas na Europa, não está falando de conquistas de terras espanholas, porque Lusíadas é uma obra portuguesa. Lusíadas, de lusitanos. Quem são os lusitanos? Quem são os lusos? Os portugueses, né? E também não está falando da escravização de povos nativos. Resposta correta, a letra B, expansão marítima portuguesa. As conquistas marítimas de Portugal. Questão 59, penúltima questão, quase encerrando o nosso bloco. Nós temos aqui, né, olha, um quadrinho, né, onde temos dois peixes conversando. Rápido, rápido, Donha, a máscara. Aí, você tem um momento de escuro, a pessoa perguntando, e aí os peixes colocam a máscara e diz área urbana, certo? Cartoon da Eco Cartoon, Salão Internacional Pátio Brasil de Humor sobre o Meio Ambiente. Catálogo 2009, poluição urbana é o tema. Vamos lá. Qual que é a temática que traz aqui é a questão da poluição, certo? E aí a pergunta é o seguinte, uma forma de solucionar os efeitos do impacto ambiental ilustrado na charge é qual? Uso de pesca sustentável, canalização dos rios urbanos, remoção das matas ciliares ou destinação correta de resíduos. Vamos pensar lá. De que forma nós podemos acabar com a poluição, no caso aqui, nos mares, certo? Uso de pesca sustentável, apenas o uso de pesca sustentável acaba com a poluição dos rios e mares? Não, certo? Então, não. Canalização dos rios urbanos, né? Adianta você canalizar os rios urbanos? Porque o que acontece, né? A poluição são os resíduos, os lixos e outras coisas que nós jogamos, que são descartados de forma irregular ou de forma errada, que a correnteza leva para o rio, certo? Então, inclusive que a canalização dos, né, os canos de saneamento básico, enfim, levam para os rios. Então, não. Remoção das matas ciliares. Se eu remover as matas ciliares dos rios, eu vou estar protegendo e fortalecendo as margens, o leito do rio, para que possa diminuir a poluição dos rios? Não, muito pelo contrário, vou estar ajudando a matar aquela margem do rio, né? O leito do rio. Resposta correta, letra D, destinação correta dos resíduos. Né? O ser humano precisa destinar corretamente o lixo produzido para que esse lixo não acabe parando nos rios e oceanos, certo? Então, resposta correta, letra D. Questão 60, última questão. Funk, agora é oficialmente cultura. O ritmo foi reconhecido na terça, 1º de setembro de 2009, como patrimônio cultural pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No mesmo dia, a ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, revogou uma lei criada no ano passado que restringia a realização de bailes funks e raves no estado. Então, olha só. Essa notícia saiu na Rolling Stone UOL, né, que é o site da UOL relacionado ao meio cultural musical. E a pergunta é o seguinte, a mudança legal apresentada no texto teve como consequência para esse gênero musical a sua... Então vamos lá, está falando do funk lá no início dos anos 2000, certo? Então, para quem é um pouco da minha idade, mais ou menos assim, então eu tenho 36 anos, tá, galera? Então, quem é da minha idade, mais ou menos assim, vai lembrar dos anos 2000 e do Furacão 2000, né? Quando o funk começa a ganhar mais corpo, mais visibilidade no cenário musical nacional, certo? E aí você vai ter o Furacão 2000, no Rio de Janeiro tinha o Proibidão, que era um funk mais pesado e tudo mais, que acontecia nos bailes funks do Rio de Janeiro,
e havia toda uma, conforme a ascensão do funk, musicalmente falando, enquanto prática cultural de festa, de celebração e tudo mais, né, ia crescendo, ia inclusive expandindo os muros das das comunidades do Rio de Janeiro e ganhando a classe média urbana, enfim, ganhando as elites enquanto ritmo de dança e tudo mais, né? Havia uma disputa sobre o funk ser cultura ou não, ser manifestação cultural ou não, certo? E aí olha que interessante, em 2009 o funk é reconhecido como uma prática cultural no Rio de Janeiro, certo? E nesse mesmo momento do reconhecimento oficial do funk como cultura, há também a revogação de uma lei que restringia, ou seja, limitava a realização de bailes funks e de raves no mesmo estado do Rio de Janeiro. Essa mudança legal que o texto apresenta teve como consequência para esse gênero musical. Vamos lá, o que vocês acham? Que o que teve a aprovação como instrumento de denúncia, né? Não. Não é denúncia do quê? Denúncia da prática dos bailes funks? Não. Certo? Letra B. Legitimação como parte da identidade local. Olha, o reconhecimento do funk como cultura local do estado do Rio de Janeiro, como patrimônio cultural, é ou não é uma legitimação, um reconhecimento dessa prática como uma identidade? Patrimônio cultural é tudo aquilo que a sociedade entende como algo dela, como algo que ela se identifica, certo? Então, letra B, correta. Legitimação como parte da identidade local. Letra C, aceitação como um movimento artístico pela elite. Por mais que a gente tinha esse movimento de romper com a questão social das comunidades e tudo mais, né? Você ainda tinha uma grande parte da elite, principalmente a parte conservadora da elite, que questionava o funk enquanto prática cultural. E a valorização como produto comercial na região, né? Então, a valorização como produto comercial na região já estava acontecendo. É importante nós pensarmos que esse ganhar o cenário nacional, que vinha desde o início dos anos 2000, já trazia, junto com o funk, uma valorização econômica, certo? Então, não é a lei que traz isso, né? A mudança legal, ela apresenta, como consequência, a legitimação de um mercado cultural, que era o funk, que já tinha prática econômica, que já tinha uma valorização econômica, que parte da elite que já tinha aceitado, inclusive, até porque, vamos concordar, né, gente? A maior parte dos nossos políticos fazem parte da elite, né? É um ou outro candidato que fura a bolha, é um ou outro político que tem origem mais comum, né? A maioria, mais humilde, a maioria dos nossos políticos já vem de uma elite política brasileira. Então, dessa forma, essa aceitação pela elite já vinha acontecendo. E ela não era uma aprovação como instrumento de denúncia, pelo contrário, é uma legitimação como parte da identidade cultural local. Resposta correta, letra B. E é isso aí, encerramos a prova de 2019, teremos aí as aulas referente à prova de 2020, e eu espero que vocês possam realmente terem compreendido. Qualquer dúvida, né? Deem uma voltada no conteúdo, qualquer coisa, entre em contato com a gente, estudem, retomem as aulas, tirem suas dúvidas e bora lá, porque esse diploma já é seu.